Olá, amigos do Quartel-General, é um imenso prazer estar com todos vocês mais uma vez. Hoje, dando continuidade à nossa apostila, falando das questões 31 à questão 51A, ok? Vamos arrebentar essa prova do DEPEN. Vamos lá. Nós temos o seguinte: a utilização do perfil genético, DNA, reduz drasticamente os custos das investigações. Pause o vídeo e responda a essa questão. Vamos lá. Nós temos aqui uma importante ferramenta de investigações que é o perfil genético. Perfeito. Ele está previsto, por exemplo, lá na Lei de Execução Penal, a importante Lei de Execução Penal. Em qual artigo? Artigo número 9, artigo 9A. Artigo 9A da Lei de Execução Penal. Esse perfil genético ele é importante, pois traz o quê? Para um banco de dados. Diversas informações a respeito de alguns criminosos, conforme o artigo 9º, por exemplo, da Lei de Execução Penal. E aí, existem várias informações aqui, vários criminosos, vários perfis coletados. E aí, em uma possível cena de crime, nós temos o seguinte, nós temos que é possível bater as informações coletadas aqui na cena do crime com as constantes em um banco de dados, no banco de dados. E aí, reduz drasticamente os custos das investigações, com certeza reduz os custos das investigações. Por quê? O que for coletado aqui na cena do crime, por exemplo, mais outros elementos como filmagens, áudio e vídeo e outras testemunhas também, e aí vai ser somado ali aquele lastro probatório, aquele conjunto de informações vai ser utilizado para o êxito das investigações, consequentemente, por exemplo, a condenação de alguém, ou também pode ser a absolvição também de alguém. Mas o importante é nós sabermos aqui que existe realmente essa questão de redução dos custos das investigações, ok? Então, gabarito da questão 31, gabarito correto, perfeito? Questão 32, o backlog de vestígios de crimes sexuais tem a finalidade de realizar o processamento de vestígios pendentes, dentre eles amostras de crimes sexuais. Nós devemos saber que, por exemplo, aqui está começando no Brasil a ser utilizado, perfeito? Está ainda iniciando ali. Mas nós devemos saber que existe aqui um país que já adota há um bom tempo essa técnica. Backlog de vestígios, essa prática. Backlog de vestígios de crimes sexuais, por exemplo. Nós temos aqui que nos Estados Unidos, crimes por exemplo, entre 1970 a 2000 estão sendo investigados. Ou seja, aconteceu esse crime aqui nessa época, aqui nesses anos, ok? Só que os Estados Unidos não tinham uma tecnologia para tanto. E aí o que os Estados Unidos fizeram? Não, vamos guardar essas informações para que posteriormente, quando a gente tiver essa tecnologia para tanto, a gente possa fazer o quê? Possa utilizá-la para conseguir alcançar aqui, por exemplo, a autoria de determinada infração. Então isso quer dizer o quê? Backlog de vestígios é o quê? Guardar aqueles vestígios para que sejam utilizados posteriormente quando houver a tecnologia necessária, perfeito? Para que possa, com êxito, termos aí o que? Acharmos
pessoas que estavam naquela cena de crime. Perfeito? Por exemplo, né? Vamos lá. Então, gabarito da questão número 32, gabarito correto. Questão 33. A delação premiada ou colaboração premiada ocorre também quando uma testemunha colabora com informações relevantes sobre um fato criminoso. Será que isso aqui já é correto? Olha só, não é isso não, hein? Não é testemunha não. Por exemplo, alguém que participou lá do crime, não é? Por exemplo aqui, coautor do crime, um partícipe do crime, por exemplo, tá? Então nós temos aí a informação incorreta, fazendo assim com que as autoridades policiais consigam ter êxito nas investigações. Como forma de retribuição, o Estado fornece um prêmio em dinheiro à testemunha. Sabemos também que essa informação não existe. Gabarito errado. Perfeito? Questão 34. Questão 34. A melhoria dos serviços de ouvidoria, a proteção. Então aqui nós temos uma sequência de afirmações, tá? Vou devagarzinho aqui. A melhoria dos serviços de ouvidoria, a proteção da identidade, anonimato do denunciante, a isenção de responsabilidade, exceto nos casos de má-fé, e a previsão de recompensas, no caso de êxito, podem estimular a participação do whistleblower. Eu acredito que seja assim, que é uma pessoa, um informante do bem que auxilia as autoridades na busca pela autoria e materialidade de um determinado crime. E essa pessoa fornece informações importantes, né? Já também está sendo iniciado, mas aqui no Brasil é um pouco difícil ser utilizado, já que as pessoas às vezes agem de má fé, ligando para as autoridades policiais, por exemplo, e fornecendo informações incorretas, enfim, né? É bem complicado, mas é algo bastante válido aqui para o cenário de repressão e também de prevenção das práticas delituosas aqui no cenário brasileiro. Então, muito importante esse whistleblower, né? Acredito que seja que se pronuncia assim, dessa forma, perfeito? Então, nós temos realmente aí o gabarito da questão número 34, gabarito da questão 34, correto, né? Melhoria do serviço de ouvidoria. Ouvidoria, vocês sabem muito bem que é um órgão dentro da estrutura que ouve reclamações, sugestões, opiniões e informações relevantes a respeito de algum fato, né? E temos aí sim a ouvidoria, muito importante, e devendo termos aí aqui a necessidade de melhorar esse serviço. Proteção da identidade, né, anonimato, isenção de responsabilidade, ok? E previsão de recompensas, inclusive em dinheiro, perfeito? Tranquilo? Próxima, 35. Segundo o Plano Nacional, toda organização criminosa depende para seu nascimento, desenvolvimento, manutenção ou perpetuação de esquemas de corrupção de agentes públicos. Certo ou errado? É uma informação bastante triste, né? Bastante triste para nós, mas é realidade no cenário brasileiro. Propõe-se, no Plano Nacional, a criação das cadeias de custódia. Cadeias de custódia que são um novo modelo de estabelecimento penal. É isso mesmo, pessoal? Negativo. Não é isso. Não são um novo modelo de estabelecimento penal. As cadeias de custódia nada mais são que um conjunto de procedimentos para custodiar documentos, provas de um determinado crime. Vou falar assim bem superficial, né? Não é um mérito daqui da nossa aula, mas é um conjunto de procedimentos para, por exemplo, guardarmos, custodiarmos provas, por exemplo, periciais. Então, há esse passo a passo a ser cumprido aí, e isso é o que chamamos de cadeia de custódia, perfeito?
leiam a respeito da informação da cadeia de custódia, pesquisem para, se porventura for utilizado em uma prova de redação, né, você também ter um argumento a mais, perfeito? Vamos lá? Então, o gabarito dá 36, gabarito errado. 37, não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o acusado poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação. Olha só, deixa eu passar aqui. Nós temos 5 questões que falam sobre acordo de não persecução penal e acordo penal. Não vou entrar no mérito de dizer esses instrumentos foram incluídos lá na legislação brasileira. Não vou entrar nesse mérito, tá? O que eu quero dizer aqui são propostas, perfeito? Que podem ter sido incluídos, foram incluídos inclusive, ou não, perfeito? Por exemplo, o acordo de não persecução penal está lá previsto no Código de Processo Penal, tá lá, perfeito? Não vou entrar nesse mérito. Agora, eu vou trazer informações sobre cada um desses institutos. Vamos lá para a nossa tela. Nós temos aqui, ó. Aí a gente vai conseguir marcar 5 questões, tá? Vou colocar aqui devagarzinho. Vamos falar aqui sobre acordo de não persecução penal. Acordo de não persecução penal. Acordo de não persecução penal. Não persecução penal. Olha só que interessante. Ele vai ser oferecido por quem? Pelo Ministério Público. Pelo Ministério Público. Mas ele vai ser oferecido pelo Ministério Público em quais crimes? Em crimes com pena privativa de liberdade inferior a 4 anos. Inferior a 4 anos. Esse acordo de não persecução penal, ele gera o quê? Ele vai gerar a extinção, se ele for cumprido integralmente, vai acarretar a extinção da punibilidade. Perfeito, tranquilo, show de bola. Extinção da punibilidade. Acontece que para ele existir, deve existir o que aqui, ó? A confissão. Vou colocar aqui, ó. Confissão. Perfeito. Confissão. E que o indivíduo não seja reincidente. Não seja reincidente. Não atue com habitualidade. E mais, que ele, vou colocar aqui abaixo, né? Esqueci de colocar um slide em branco aqui para nós, mas dá para vocês organizarem no caderno tranquilamente. E ele não tenha sido beneficiado. Com o quê? Com a transação penal, certo? Com o acordo de não persecução penal e com a suspensão condicional do processo. Suspensão condicional do processo. Nos últimos 5 anos. Perfeito? Então nós temos aí informações sobre o acordo de não persecução penal. Lembrando que ainda temos aqui, ó, que esses crimes aqui com pena inferior a 4 anos, eles têm que ser, ó, sem violência e grave ameaça. Sem violência e sem grave ameaça. Perfeito? Então vamos lá. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça,
e com pena mínima inferior a 4 anos, o acusado poderá propor acordo de não persecução penal. É o acusado que pode propor, pessoal? É o acusado? Não, é o Ministério Público. Essa questão é muito bonita, pessoal. Prestem muita atenção a essa questão de acordo de não persecução penal e acordo penal. Eu acredito muito nessas questões aí, minha humilde opinião. Pode ser que seja cobrado lá, tá? Fica esperto. Vamos voltar lá. Desde que necessários e suficientes para a reprovação do crime. Perfeito, tranquilo. Só está errada aqui essa passagem, que não é o acusado que propõe, mas sim o Ministério Público. Perfeito? Já o acordo penal, vou colocar aqui para vocês, é outra figura. Outra figura. Vou colocar aqui só assim, AP, acordo penal. Perfeito? Nós temos que ele tem que ser oferecido após denúncia, após a denúncia ou a queixa-crime, perfeito? Após denúncia ou queixa-crime e antes da produção de provas, da fase de produção de provas. Perfeito? Lembrando que esse acordo, ele vai ser um acordo entre acusação, e defesa. Por isso que fala lá no plano, fala que há o quê? Um ajuste entre eles. Há um ajuste, requerimento entre eles. Lembrando que esse acordo penal, ele vai acarretar aqui, ó, 3 consequências, né? Ele vai acarretar aqui a possibilidade de alteração de regime, número 2, substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Número 3, nós temos aqui a redução de quanto? 1/2 da pena, perfeito? Então vamos analisar aqui o acordo penal. O acordo penal pode ser requerido pela acusação e defesa mediante ajuste, ok? Antes do recebimento da denúncia, olha só o que eu coloquei aqui, ó. Após o recebimento da denúncia, até a fase de produção de provas, beleza. Mas aqui está errado, porque não é antes, é após o recebimento da denúncia. Depois coloquem aí de forma organizada no caderno de vocês, tá legal? Lembrando aqui que esse acordo penal serve para todos os crimes. Todos os crimes. Inclusive os julgados pelo tribunal do júri. Ok? Vamos para a próxima. O acordo penal serve para aplicação imediata das penas. Vou voltar aqui, ó. Opa. O acordo penal serve para aplicação imediata das penas. Não coloquei essa informação aqui, mas vamos lá. A aplicação imediata das penas pode acontecer com a alteração do regime de cumprimento das penas ou com substituição da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. E mais aqui, ó, temos também, ó, a redução, vamos matar 2 questões, da redução da pena em até a metade, perfeito? Então, temos realmente essa informação aqui, ó. Essa informação aqui, que fala aqui, ó, serve para aplicação imediata das penas, sim, como alteração do cumprimento das penas, substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos e redução de até a metade, perfeito? Tranquilo? Certo, certo. E a aplicação do acordo penal pode e deve abranger todos os crimes, inclusive os dolosos contra a vida, da competência do tribunal do júri. Sim, também corretíssima essa
questão. Perfeito? 41 também tranquilinha. Vamos lá, próxima. Em relação ao Tribunal do Júri, o Tribunal do Júri está previsto lá na nossa Constituição Federal de 1988, podemos afirmar que, em virtude do princípio da soberania dos veredictos, as decisões do Tribunal do Júri são imutáveis. É isso que vocês aprendem lá em Constitucional? Será que são imutáveis? E, consequentemente, não poderão ser reapreciadas as provas, nem sequer haver um novo julgamento? Certo ou errado, pessoal? Certo ou errado? Olha só, vocês estudam lá na Constituição Federal o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, Tribunal Popular, ele tem alguns princípios. Dentre os princípios nós temos plenitude da defesa, nós temos sigilo das votações, nós temos soberania dos veredictos, nós temos competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Em relação à soberania dos veredictos, realmente existe, mas isso não quer dizer que as decisões do Tribunal do Júri são imutáveis, não. Elas são mutáveis, sim. É possível, inclusive, haver um novo conselho de sentença para um novo julgamento. É possível? Sim, é possível. Desde que, por exemplo, o julgamento seja totalmente contrário ao que está dentro das provas. Por exemplo, um exemplo bem superficial. Mas há, sim, a possibilidade de mudança, certo? Então, nós temos aqui as decisões do Tribunal do Júri são imutáveis? Não. Não temos essa afirmação, não. Beleza? Então, gabarito da questão número 42, gabarito errado. O Plano Nacional faz diversas críticas à justiça criminal brasileira e afirma que vige o princípio da absoluta desconfiança contra e entre os profissionais da lei. Certo ou errado? Infelizmente também existe essa afirmação de absoluta desconfiança contra e entre os profissionais da lei. Questão 44. O Plano Nacional afirma que, em relação aos crimes, as vítimas ficam relegadas em segundo plano, já que em primeiro plano estão os direitos e garantias constitucionais dos presos. Será que é isso mesmo, pessoal? Será que é isso mesmo? É sim, corretíssima questão. Tranquilo. Primeiro vem os presos. Em um estado em que existem muitos direitos e existem poucos deveres, nós temos aí essa infelicidade. Os presos sendo colocados em primeiro plano e as vítimas em segundo plano. Temos assistência para os presos, temos diversas assistências para os presos, por exemplo, na lei de execução penal, mas e para as vítimas? Então fica aí a reflexão, perfeito? Vítimas aqui em segundo plano. Além de serem vítimas dos criminosos, elas são vítimas de uma certa omissão estatal, ok? Número 45. O censo prisional aplicado no Estado brasileiro mostra a realidade do nosso sistema penitenciário. A finalidade do censo é cadastrar e identificar os presos através de biometria e agrupar dados para então implantar as assistências aos presos, dentre outras medidas. Linda essa questão. Linda essa questão. Censo prisional serve para tudo isso. Beleza, maravilha. Só que temos detalhe, olha só, que bonito. O censo prisional, que deve abranger diversas instituições. Deixa eu colocar aqui para vocês. O censo prisional, ele não é aplicado no Estado brasileiro. Não é aplicado no Estado brasileiro como deveria ser. Temos pesquisas, estatísticas, mas o censo prisional, aí como um todo, conforme desejado, com diversas informações, não é aplicado no Estado brasileiro, não. Ok? 46. A identificação do perfil genético é medida que encontra previsão legal. Nós já vimos essa questão. 46, correto. Questão 47. Considerando a dignidade da pessoa humana,
e a expectativa de vida dos brasileiros, podemos afirmar que o limite máximo de cumprimento da pena deveria ser reduzido. Não é isso que fala o Plano Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias. Fala que, em virtude da expectativa de vida ter aumentado, deve sim ser aumentado o limite máximo de pena. 48. Os mutirões carcerários são ferramentas estatais de suma importância para ser mantido o clima dentro das unidades prisionais. Correto. Vou falar para vocês, é o seguinte, nós temos mutirões, o Estado, por exemplo, intervindo em um determinado estabelecimento penal, e aí aqueles presos não tinham assistências, não sabiam sequer quando finalizaria a pena, o término da pena. E aí o Estado vai lá através dos policiais civis para identificação, da Defensoria Pública para verificação dos processos desses presos, né? Instituições que prestam assistências também, inclusive religiosa. Então, os mutirões eles servem para quê? Para acalmar o clima dentro dos estabelecimentos penais. Uma ferramenta muito importante aí para o Estado brasileiro. Sabemos do caos que temos nos estabelecimentos penais brasileiros, e os mutirões sim vêm para minimizar aí esses problemas. Perfeito? Então ficamos com a questão 48. Questão 48, daqui a pouco a gente volta. Voltando agora a falar sobre a questão 50, né? A questão 49, ela foi anulada. Por que foi anulada? É bobagem minha que eu coloquei, né? Propõe mudanças no sistema regressivo, quando na verdade o nosso sistema, vocês sabem muito bem, é o sistema progressivo de cumprimento da pena. Sistema progressivo, beleza? Então, muito boa essa questão, menos relevante, vou colocar assim. Vamos lá, questão 50. Conforme proposta do Plano Nacional, o regime aberto seria executado preferencialmente sob monitoramento eletrônico. Certo ou errado, pessoal? Certo ou errado? Conforme falamos aqui, ó, é uma proposta. E vocês sabem muito bem que há uma proposta no Plano Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias de termos somente dois regimes, o regime aberto e o regime fechado, sendo excluído o regime semiaberto. O regime aberto realmente ele deve ser cumprido preferencialmente sob monitoramento eletrônico. Monitoramento eletrônico. Já o regime fechado, nós temos que ele deve ser cumprido em um daqueles estabelecimentos, né, de segurança máxima, de segurança média ou de segurança mínima, perfeito? A depender do caso, ok? A depender de algumas características do preso, por exemplo, tá? Então nós temos aí gabarito da questão 50, gabarito correto. Questão 51. As casas de albergados seriam utilizadas para cumprimento de sanções, ou para projetos para egressos, né? Vocês sabem que as casas de albergados, dê uma olhada lá no texto do plano, essas casas de albergados hoje elas servem para o cumprimento da pena em regime aberto. Mas há essa proposta no plano de elas serem utilizadas realmente para cumprimento de sanções ou para projetos para egressos, beleza? Correto. Mas já porque nós temos que se elas a princípio elas não vão ser utilizadas porque ele vai estar aqui sob monitoramento eletrônico, então ela vai ser utilizada de outra forma, ok? Questão 51A. Tanto o regime fechado quanto o regime aberto contemplariam os estabelecimentos para cumprimento da pena de prisão, segurança máxima, segurança média e segurança mínima. Certo ou errado? Errado, né, pessoal? Vocês sabem aqui que o regime aberto, ele não tem essa
divisão. Somente temos divisão aqui desses estabelecimentos no regime fechado, né? Então temos aí segurança máxima, segurança média, segurança mínima, né? Nós temos lá, por exemplo, regime fechado e segurança máxima para aqueles que cometeram crime com violência, para aqueles que fazem parte de organizações criminosas. Aí segurança média para aqueles que cometeram crimes com violência, só que existe um perfil e o perfil dele não aconselha que ele seja mais bem vigiado, né? Então existe essa passagem lá, né? Cujo perfil não seja compatível com mais segurança, né? Então ele precisa ficar em segurança média, né? E temos aí segurança mínima também para aqueles que não cometeram crimes com violência. Na verdade, aqueles que não cometeram crimes com violência. Então, temos aí, depois revejam essa passagem que fala lá sobre regime fechado e sobre regime aberto. E então nós temos aí um gabarito errado, ok? Ficamos aí com mais aproximadamente 20 questões da nossa apostila, a questão 31, a questão 51A, né? Espero que vocês estejam gostando. Mandem os comentários através do Telegram, do Instagram, do YouTube também, para nós podermos saber, ter o conhecimento de como vocês estão, né? Feedback aí a respeito do estudo de vocês, perfeito? Então, muito obrigado a todos pela confiança, pelo trabalho, pelo carinho, né? Por acreditar no meu trabalho e vamos que vamos para cima dessa prova. Até mais!